Desde a primeira aparição no anime, Inosuke se mostrou como o personagem mais excêntrico e curioso de Demon Slayer. E eu tenho certeza que você também ficou pensando quem ele é, por que usava, ou se até mesmo ele tinha uma cabeça de javali, e se ele era ou não era um humano. Eu te garanto que no final desse vídeo você vai saber exatamente quem é Inosuke Hashibira. Então bora pro vídeo! Seja muito bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior, espero que você esteja muito bem, e no vídeo de hoje eu vou trazer o segundo dossiê nerd aqui do canal. Se você não tiver assistido o primeiro, que é o vídeo do Ten Shinhan, eu vou deixar ele linkado para você no final desse vídeo. Inosuke Hashibira é um caçador de demônios bem icônico e excêntrico, que usa uma máscara de javali. Ele faz parte dos 4 protagonistas da história do anime, ao lado de Tanjiro, Zenitsu e Nezuko. Inosuke é um jovem muito temperamental e orgulhoso. Ele tem uma necessidade de sempre se provar para si mesmo e para os outros. Além disso, ele é muito forte e tem um complexo de superioridade, e esse complexo faz com que ele se estresse facilmente e arrume muita confusão que poderia ser evitada. Ele sempre desafia todo mundo que ele encontra para ele poder se provar o mais forte. Apesar dele ter uma aparência hostil quando tá de máscara, o Inosuke é um cara muito bonito e ele chega a ser confundido até mesmo com uma mulher. Seu rosto tem traços delicados e seus cabelos são sedosos e azuis. Mas agora bora para a segunda parte desse vídeo, que é a história. Ou melhor, é mais sobre o passado do Inosuke. A história do Inosuke se parece um pouquinho com a história do Tarzan. Ele basicamente foi criado por javalis selvagens durante boa parte de sua vida, depois de algo trágico acontecer com a sua mãe. O passado do personagem é bem triste. Sua mãe se chamava Kotoha Hashibira, e ela tinha entre 17 a 18 anos e era muito jovem e muito bonita, mas ela vivia com o rosto ferido e deformado, devido às agressões que ela sofria do pai do Inosuke. Isso fez com que ela fugisse de casa com seu filho ainda bebê. Durante a fuga, ela encontrou abrigo no Templo do Paraíso Eterno, onde estava Doma, na verdade era a Lua Superior 2, que na época já era um demônio e liderava o templo. Lá ela se sentiu acolhida pelo culto, virou uma seguidora e foi muito bem cuidada. Se recuperou de todas as agressões que ela sofreu e também recuperou suas feições normais. Antes de continuar com o vídeo, eu só quero te pedir rapidinho para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver dossiê nerd novo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo, ele deu um bom trabalho para ser feito, então eu peço muito a sua ajuda para você me ajudar a continuar produzindo. Se puder, dê a sua opinião e deixe um comentário no final desse vídeo. Bom, continuando aqui falando sobre a mãe do Inosuke, tudo estava certo até que a Kotoha descobriu a verdade sobre Doma. Depois dela perceber que constantemente algumas pessoas desapareciam, ela começou a suspeitar que Doma poderia ser um demônio, e ela foi simplesmente confrontar o demônio cara a cara, quando ela percebeu que ele manipulava as pessoas e matava elas. O Doma não tinha sentimentos, ele só manteve ela viva porque achou ela bonita. O Doma falou uma vez que Kotoha era muito bonita, mas ela não era muito inteligente. Depois de confrontar o demônio, ela pegou seu filho e, sem fazer plano nenhum, ela simplesmente correu com ele em seus braços, tomada pelo instinto materno de proteger a sua criança, e fugiu de Doma. E não tinha como resultado ser muito diferente. Doma era um demônio sanguinário, a Lua Superior 2, e obviamente ele conseguiu alcançar a Kotoha e matou ela. Ela simplesmente não tinha chances contra ele. Antes de morrer, ela conseguiu jogar o Inosuke da beira do penhasco e o bebê caiu no rio. Doma pensou que a criança havia morrido, mas a gente sabe que isso não aconteceu. Mais tarde, Doma confessou que devorou inteiramente Kotoha, não deixou nem os ossos, apesar de preferir que ela tivesse ficado ao seu lado. Esse último ato de Kotoha foi capaz de salvar a vida de seu filho, pois Inosuke caiu num rio e foi encontrado por uma javali fêmea, que supostamente também havia perdido a sua cria, e assim ela acabou adotando Inosuke. O Inosuke foi criado por javalis selvagens, e ele conviveu com vários animais. Isso explica a personalidade de bicho do mato que ele tem. Desde pequeno, ele já tinha sua mania de superioridade e passou a se denominar como o Rei das Montanhas. A javali que criou o Inosuke acabou falecendo um tempo depois, e ele adotou a máscara de javali como uma forma de homenagear a sua mãe de criação. Bom, você pode estar se perguntando como o Inosuke aprendeu a conversar e a se expressar como um ser humano, sendo que ele foi criado por javalis. Em algum momento, ele encontrou um senhor, um homem idoso, e esse senhor começou a alimentar ele e ensinar as coisas para ele. Esse senhor tinha um neto, e o neto dele não gostava muito do Inosuke. Inclusive, ele chegava a tocar o Inosuke de lá quando ele encontrava o senhor conversando com o Inosuke. Certa vez, o senhor estava ensinando o Inosuke a falar, e então ele percebeu que havia uma faixa enrolada na fralda do Inosuke. Nessa faixa estava escrito Inosuke Hashibira, e dessa forma, o senhor conseguiu entender que o nome do bebê era Inosuke, e contou
contou isso pra ele. Isso foi a única coisa que sobrou dos familiares do Inosuke. Quando o neto chegou, ele foi tocar o Inosuke pro mato, como ele sempre fazia, mas o Inosuke deu um chute na cara dele, mandou ele calar a boca e chamou ele de estúpido. Depois desse fato, o neto do velho homem ficou com medo e nunca mais tocou o Inosuke. Depois de um tempo, o senhor acabou falecendo, mas esse tempo que os dois passaram juntos foi o suficiente para o Inosuke aprender todas essas habilidades humanas. Quando o Inosuke já era um jovem, crescido, ele encontrou um caçador de Oni que passava pela montanha, e obviamente, devido ao seu complexo de superioridade, ele desafiou o caçador e acabou vencendo, e como recompensa ele ganhou a espada que o caçador usava. O caçador que foi derrotado pelo Inosuke utilizava a respiração do vento. O Inosuke percebeu isso e misturou os movimentos da respiração do vento com os movimentos dos animais que ele conviveu, e dessa forma ele acabou criando um estilo próprio, que é a respiração da besta. O Inosuke participou da seleção e foi o primeiro a completar o exame. O Inosuke se encontrou pela primeira vez com Tanjiro, com Zenitsu e com a Nezuko durante o arco da mansão Chisuzumi. Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque quem já assistiu o anime vai lembrar dessa parte, e quem ainda não assistiu não vai tomar spoiler de graça. Então agora bora detalhar um pouquinho as habilidades do Inosuke. Bom, como eu disse anteriormente, o Inosuke utiliza a respiração da besta, que é basicamente uma respiração derivada do vento e que tem tudo a ver com seu passado e com as suas características. Ele é o criador e o único usuário dessa forma de respiração. Esse estilo é imprevisível e os seus sentidos e movimentos se aprimoram a partir dessa técnica, tornando difícil para os seus oponentes preverem os seus golpes, que são baseados no instinto. Seus movimentos reproduzem o instinto e a ferocidade dos animais selvagens, priorizando cortes e rasgos nos oponentes. Além disso, o Inosuke quebra as lâminas das suas espadas de propósito, fazendo com que elas se pareçam com uma serra. A propósito, ele tem habilidade o suficiente para manejar 2 lâminas de uma vez, e não é todo mundo que consegue fazer isso. Antes de apresentar as formas de respiração da besta, eu vou avisar que essa parte do vídeo pode conter pequenos spoilers, mostrando uma cena ou outra do anime em que o Inosuke usa essas formas. Então bora lá! A respiração da besta tem 11 formas, sendo elas: primeira presa, perfure, consiste em apunhalar o pescoço do oponente com as 2 lâminas. Segunda presa, fatia, consiste num golpe na diagonal com as 2 lâminas em formato de X. Terceira presa, devorar. O objetivo desse golpe é decapitar o oponente com diversos ataques na garganta. Quarta presa, retalhe e destroce. Consiste em entregar múltiplos cortes duplos diagonais usando ambas as espadas. Quinta presa, corte insano. Consiste em cortar tudo, em todas as direções, no meio do ar. Sexta presa, mordida afiada. As espadas são movimentadas como se fossem serras, indo e vindo. Sétima presa, consciência espacial. Consiste em focar completamente o seu sentido de toque para identificar a posição dos inimigos e as suas fraquezas. Essa técnica é forte pra caramba. Oitava presa, avanço explosivo. Consiste em investir em direção ao seu oponente de forma muito rápida, balançando as espadas. Nona presa, golpe ondulado estendido. Consiste em deslocar as articulações do braço para aumentar o alcance do ataque, deixando ele mais rápido e incisivo. Décima presa, presas giratórias. Basicamente ele gira rapidamente as espadas no movimento giratório, desviando ataques inimigos e projéteis. Existe também uma 11ª forma, chamada de golpe de arremesso súbito, em que ele joga sua espada em sentido giratório em direção ao seu inimigo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e já comenta aí a sua sugestão para o próximo dossiê. Se você curtiu o conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Tamo junto e até a próxima!